Boa tarde, senhoras, senhores. Boa tarde a todo o nosso público aqui, de forma híbrida. Tem uma turma muito legal aqui presencialmente, de maneira seguindo os protocolos aqui da Câmara Municipal e também no nosso Zoom. Estou vendo aí várias pessoas, especialmente o Dr. Juliano, que é um grande defensor, que está aqui do meio ambiente, dessa comunidade, né, doutor Juliano? Seja bem-vindo mais uma vez à Câmara Municipal. Nós queremos dar início aos trabalhos da audiência pública, usina Chavantes e os danos causados ao meio ambiente e à comunidade da região norte de Goiânia. Essa audiência pública é uma iniciativa do vereador Jefferson Abel e nossa, e também está acompanhando e participando aqui conosco o vereador Sargento Norvandir, que mais uma força do nosso lado. E para isso, senhoras e senhores, nós vamos começar. Infelizmente a nossa audiência não pode prolongar mais do que as 16 horas, por conta das outras atividades que nós temos aqui na casa, né? E eu gostaria de convidar para estar aqui conosco, para usar a palavra, né? Professora Lisbeth, por favor, pode subir para cá, professora. Professora Lisbeth, da Universidade Federal de Goiás, seja bem-vinda, professora. Convidar o amigo e morador da região, Pedro Cruz, que vai falar em nome da comunidade. Pedro. Bom, e nós vamos convidar também, mas não está no momento aqui, mas está na casa, o advogado da empresa Chavante, né, que também vai sentar e vai ter o direito à fala. Eu quero passar a palavra ao vereador Jefferson. A Maile? Ah, sim, cadê a Maile? Maile? Quer vir aqui? Pode vir para cá, Maile. Que a casa é nossa, Maile, não tem problema. Então a Maile vai subir. Eu quero passar a palavra para nos ajudar a conduzir os trabalhos, fazer a abertura desse trabalho, vereador Jefferson Abel. Vereador Mauro Rubem, mais uma vez, boa tarde a todos. Vamos dar início a essa sessão, né, para a gente poder fazer essa audiência pública, em prol daquela comunidade que tanto sofre com esse barulho. Com a propositura minha e do vereador Mauro Rubem, tendo em vista que estamos ali perto, acompanhado, né, dona Célia, de perto, o que tem acontecido ali e que tem de alguma forma, atrapalhado o sono dos moradores e trazido muitos transtornos, né, vereador Mauro Rubem, vereador Sargento Norvandir, seja muito bem-vindo. E a nossa intenção é que a comunidade seja atendida e que as pessoas responsáveis por essa usina possam, de fato, trazer uma solução. E lembrando, vereador Mauro Rubem, acompanhando de perto essa situação, muitas vezes a fiscalização chegava ali, os moradores sabem disso, e não conseguia pegar o barulho, né? Quando ia medir, parece que alguém contava para a usina que a fiscalização estava chegando. Então, eu pessoalmente comecei a monitorar, e teve um dia, 10 horas da noite, que a gente conseguiu fazer esse monitoramento e detectar que, de fato, o barulho estava acima, né, do permitido. Então, essa propositura desta audiência pública é para a gente buscar uma solução, ouvindo também os responsáveis pela usina, buscando informações para saber o que de fato tem sido feito, para, de uma certa forma, trazer paz aos moradores que ali moram. Então, vereador Mauro Rubem, parabéns por essa propositura juntamente comigo. E tenho certeza que através dessa audiência pública vamos ter resultados positivos àquela comunidade que tanto merece. Obrigado. Obrigado, vereador Jefferson. Nós também, como já tínhamos anunciado anteriormente, já está presente entre nós, doutor João de Matos, advogado da usina Chavantes. Pedir para que venha aqui para a mesa também, por favor. Também, senhoras e senhores, faz parte da nossa mesa diretiva, além de outros vereadores que convidamos, e já está aqui conosco a professora Lisbeth Oliveira, o Pedro Cruz, né? Nós vamos também incorporar na mesa aí de forma virtual algumas pessoas. O doutor Tiago Gregório de Fernandes, que é o primeiro subdefensor público
da Defensoria Pública de Goiás, eu acho que está já conosco aqui de forma virtual. Nós convidamos, eu não sei se está presente, mas me parece que... Doutor, seja bem-vindo, por favor, senta aí, por favor. Tá bom? Só para corrigir, sou diretor da usina. Sou diretor da usina? É porque está aqui comigo. Então, melhor ainda, pessoal, o diretor da usina pode responder de forma mais... Seja bem-vindo, por favor, à Câmara Municipal, viu, amigo? Obrigado. A Agência Municipal de Meio Ambiente, Luan, eu não sei se o doutor Luan está presente ou tem alguém representando ele, mas o doutor Juliano, de Barros de Araújo, promotor de justiça, que já está aqui, já tínhamos cumprimentado, né? O Emiliano Lobo Godoy, professor e diretor, pró-reitor da Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Goiás, e a senhora Maria Ângela Ambroses, representante comunitário da Xangri-Lá, né? E Alexandre Guiar, também da comunidade, o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a senhora Andréa Vulcanes, né? Deputado Rubens Ottoni, Antônio Gomide e Adriana Costa. Deputado federal Rubens Ottoni, eu vi que o Madison está aqui, não sei se o deputado está. Bom, então todos esses são envolvidos e também a juíza da primeira vara federal, doutora Maria Maura Moraes Tayer. Eu quero passar a palavra para a saudação também, e é importante nós unirmos aqui a maior quantidade de vereadores dessa casa. O vereador Jefferson sempre tem feito esse chamamento. Passar a palavra ao vereador Sargento Novandi para suas considerações aqui também. Boa tarde a todos. Quero iniciar a minha fala parabenizando o vereador Mauro Rubens por essa audiência pública. Parabéns, vereador Mauro Rubens, isso é muito importante para a região norte, em especial todos os moradores da região do Xangri-Lá. Quero também parabenizar o vereador Jefferson Abel pela postura de defender aquela região aquela que por muito tempo ficou esquecida pelo poder público e hoje nós temos representante que luta por ela. Quero cumprimentar a Maile também, que é uma liderança da região. Maile, parabéns pelos trabalhos seus prestados pelaquela região, parabéns por sempre estar me procurando para a gente tentar dar uma melhor qualidade de vida para todos os moradores daquela região. Em nome da Maile, eu cumprimento todos os moradores da região do Xangri-Lá. Quero também parabenizar a todos vocês que moram naquela região, que saíram do conforto das suas casas, até dos seus trabalhos, para participar dessa audiência pública. Isso é muito importante. Nós, parlamentares que representamos o povo goianiense, eu, no meu caso mesmo, eu me alegro muito quando eu vejo as pessoas unindo forças com nós para lutarmos por causas justas e legítimas. E dessa forma eu tenho certeza que nós iremos alcançar bastante resultados. Então nós já temos lutado por algumas questões, falando a respeito da usina Chavante, aquela poluição sonora, que por diversas vezes eu fui naquele bairro e confesso que fiquei assustado. Eu garanto para vocês que eu não conseguiria dormir com um barulho daquele jeito de forma e maneira nenhuma, vereador Mauro Rubens. O barulho é ensurdecedor e nós de imediato tomamos uma atitude, procuramos o presidente da AMA, o Luan, e chegando lá ele pediu para uma equipe da AMA ir até o local, constatou a perturbação do sossego, o barulho muito alto, e a usina foi embargada. Através de uma liminar, ela voltou a funcionar. Então, nós vamos continuar lutando dioturnamente, não só eu, mas o vereador Mauro Rubens também, o vereador Jefferson Abel, para tentar fazer justiça, porque, no meu entendimento, chega a ser desumano aquilo que acontece naquela região. Eu garanto para o senhor, vereador Mauro Rubens, que se o proprietário daquela usina e seus familiares morassem ali, a atitude ia ser tomada, porque eles iam entender o que nós passamos na pele morando naquela região. Então, eu quero até te pedir desculpa, vereador Mauro Rubens e Jefferson Abel, que aqui está muito bem representado pelos senhores, para mim estar ausentando dessa reunião, porque eu tenho vários compromissos e até agora nem almocei. Mas vocês contem comigo, com o meu apoio, que eu estarei do lado de vocês, sempre quando for questões justas e legítimas, e principalmente aquelas que ajudam a nossa cidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador
Sargento Novandil. O objetivo nosso é esse, é dar dignidade, respeito a essa comunidade, e a sua participação e a sua força vai ser importante para todos nós aqui. Gostaria de passar a palavra também para o nosso amigo e representante do deputado federal Rubens Ottoni, o senhor Madison, que eu sei que está de forma híbrida, se bem que estava, agora há pouco, está presente, né? Madison, senhoras e senhores, esse trabalho que o vereador Jefferson Abel e eu, agora a integração também do vereador Sargento Novandil, ele tem uma ligação na Assembleia Legislativa e tem na Câmara Federal. E a Câmara Federal, através do nosso deputado federal Rubens Ottoni, que eu passo a palavra agora para o assessor direto trazer aqui a sua colocação. Favorável o microfone do senhor Madison. Boa tarde, Mauro Rubem. Boa tarde a todos os presentes. Trazer aqui sempre é bem importante, né? A gente está Tenta voltar aí, parece que caiu. O Maxson caiu aqui. Tenta voltar ele aí, como é que tá? Oi, voltou aí? Voltou. Boa tarde, Mauro. Boa tarde aí a todos os presentes. Estamos aqui representando Seja bem-vindo. o deputado federal Rubens Ottoni. Parabenizar a Câmara de Vereadores, parabenizar todos aí os envolvidos, né, nessa demanda, e dizer que nós estamos presentes, Mauro, com você, com apoio, com a comunidade. Sabemos aí das dificuldades que a cidade enfrenta em todos os aspectos, mas esse, né, que afeta de forma direta a vida das pessoas, a gente precisa, sim, estar inteirado e, lógico, dando a resposta que a sociedade precisa. Então, aquilo que depender da Câmara Federal, do mandato do deputado federal Rubens Ottoni, estaremos presentes em todas as audiências e logo também para verificar, para demandar, para ajudar naquilo que for necessário para o bem-estar da sociedade. Um abraço e um bom debate a todos, que possamos, ao final, ter aquilo que a sociedade, e principalmente a da região norte, precisa, que é o seu sossego. Um abraço, Mauro. Tamo junto. Muito obrigado, Madison. Contamos com o apoio e a participação do deputado federal Rubens Ottoni, que já esteve com a comunidade, já conhece o problema, está inteirado em resolver também. Temos um convite, né, vereador? Dona Célia, quero convidar a senhora a compor a mesa juntamente conosco aqui, tendo em vista que a senhora está ali do ladinho, conhece muito bem aquele problema, aquela situação, então a senhora, mais do que justo, a senhora compor a mesa conosco. Sem falar do belíssimo projeto que a senhora está fazendo naquela região, logo pode ser por aqui. Bom, nós vamos dar início, então, senhoras e senhores. Eu peço ajuda a todos, sobretudo a minha assessoria, para vermos os que estão de forma remota, né? Infelizmente, é uma facilidade, mas às vezes cometemos alguma falha. Gostaríamos de iniciar, então, as falas na seguinte ordem, aqui acertada com o vereador Jefferson Abel e toda a comunidade. Nós vamos primeiro ouvir as pessoas que estão sendo violentadas, as instituições defensoras, em seguida a própria empresa. O diretor João, né? João Matos está aqui, e que nós vamos dar o direito de fala com toda liberdade. Então, gostaríamos de passar a palavra e combinar para que a gente consiga garantir a palavra de todos e todas, por até 10 minutos para o senhor Pedro Cruz. Pedro, você pode usar esse microfone aqui, se você quiser, ou usar usar da tribuna também, fica à vontade. Mas aí aperta do lado. Pedro, vamos combinar com 5 minutos, mas caso precisar de mais, a gente também não vai cortar sua palavra, não, porque você é um dos maiores lutadores dessa causa, por favor. Tá. Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar a mesa aqui na pessoa
dos vereadores Mauro Rubem, Jefferson Abel, dos demais integrantes, aqui a professora Lisbeth, representando a Universidade Federal de Goiás, a Célia, a Maile e os diretores da usina Chavantes. Quero igualmente cumprimentar e agradecer a todos que nos acompanham nesse momento pela internet, para que nós possamos aqui ter a oportunidade de falar um pouco sobre o que ocorre na região norte, sobretudo em relação ao funcionamento da usina termoelétrica Chavantes. Nós vamos relatar aqui, vereador Mauro, 5 minutos vai ser pouco, mas a gente vai ser tolerante, vamos estender um pouco mais. Só para dizer o seguinte, nós estamos falando de uma comunidade que se organiza a partir da Universidade Federal de Goiás no ano de 1987, e na região norte, a partir de pesquisa que fizemos na cidade, nós adquirimos 6 chácaras e entramos com o processo de parcelamento junto à CEPLAN, Secretaria de Planejamento, para que ali nós fizéssemos, então, um bairro que hoje é denominado de residencial Nossa Morada. Então, essa foi uma demanda dos servidores da universidade, que inicialmente aquele bairro era composto apenas por servidores da universidade, e que, a partir de 1989, ele passou a ser habitado. Me lembro bem, eu sou o 3º morador daquele bairro, me lembro do Rubinho, me lembro do Josival, Divino, e depois vem uma sequência de pessoas para habitar naquele bairro ali. Eu acho que é bom a gente tirar uma dúvida logo de início aqui. O que se diz em relação à usina termoelétrica Chavantes, muitos dos senhores e senhoras que aqui estão e que nos ouvem pela internet agora sabem disso, é de que a usina afirma que chegou, se instalou e depois a comunidade se instalou. Quero deixar claro para todos e todas que essa não é uma verdade. Primeiro, que nós mudamos a partir de 89. A usina chega e começa os seus trabalhos de instalação a partir de 2002 e começa a funcionar a partir de 2008 com mais de 80% do bairro habitado. Então, essas questões precisam estar colocadas para que não paire dúvida. O que havia e houve sempre é uma subestação da CELG que ali estava, e isso sim, há muito tempo, mas essa não trazia nenhum tipo de problema para nós. Nós, inclusive, fomos usuários da energia que eles produziam antes de que tivéssemos a energia comum instalada naquele bairro. Então, eu queria aqui apresentar algumas fotografias, por favor, pode passar, que vai mostrar para a gente. Olha, aqui nós estamos olhando uma foto de 2002. Essas são fotos capturadas do Google, onde a gente percebe ali o quantitativo de pessoas habitando já o bairro, um bairro completamente habitado praticamente, e a usina não instalada ainda. Pode passar. Na sequência, nós temos uma foto de 2003, também ainda já se nota ali início de atividades, porém, nada de funcionamento. Pode ir passando. Em 2004, a gente tem ela ali já completamente montada, né? Pode passar. A outra imagem de 2006, podemos passar também, isso é só para as pessoas ir visualizando. E aqui em 2008, eu chamo a atenção para 2 setas que eu mostro ali, na parte de baixo completamente habitado o bairro e na parte superior quase que completamente habitado. Então, essa é a realidade que a gente tem e quer mostrar para que as pessoas compreendam o que de fato ocorre. Então, nós temos ao lado daquela usina ali, nós temos a subestação. Aliás, ela se instala dentro da subestação da CELG, e eu imagino, não posso afirmar porque não tenho como comprovar, por uma medida econômica, porque você produz e interliga o sistema sem gastar com rede de transmissão. Então, fica muito cômodo poder se instalar num lugar desse para poder gerar sua energia e interligar o sistema
ali de imediato. E a nossa preocupação é com uma comunidade que se preocupou, que adquiriu a área, que pesquisou a cidade, que escolheu o lugar para morar e depois se vê numa condição dessa e ainda ser acusado de ter chegado depois e ter ocupado um espaço onde a usina já estava. Isso, eu reafirmo, não é verdade. Então, isso precisa ficar muito claro. Podemos passar. Em 2008, então, ela se instala e aí já começa a mudança, a moradores incomodados com o barulho, e a gente diz aqui, não vamos fazer nenhum tipo de negativa, que naquele momento o barulho era muito maior do que é hoje, a gente reconhece isso e informa, porque era absolutamente ensurdecedor de balançar as janelas das casas quando eles iniciaram o funcionamento. Em consequência disso, houveram as denúncias primeiras em jornais, depois ao Ministério Público, à AMA, à DEMA, e houve até o indiciamento de um dos diretores à época por crime ambiental, e depois também o Ministério Público. Durante a apuração desses casos denunciados, foi então descoberto o vereador Mauro Rubem que a subestação da CELG tinha um depósito de motores, de transformadores a óleo, aqueles transformadores antigos, ali que, inclusive, de forma inadequada, armazenados, eles contaminaram aquele solo e foi tirado de lá cerca de 50 caminhões com terra contaminada naquele ambiente. E depois, pelas análises que foram feitas, comprova-se que aquela era uma substância chamada Betex, que é também cancerígena. E tudo isso acontecendo a 1.284 metros da nascente do Ribeirão Samambaia, né? Então, é uma questão muito complicada. Pode passar. Então, aqui em 2019, já em 2009, em decorrência das denúncias, das ações que tinham acontecido, de um TAC que já tinha sido firmado, inicia-se, inclusive, a troca dos motores, onde estão as setas ali. É possível visibilizar motores de modelos diferentes dos que tinham antigamente, né? Pode passar. Aqui também a gente observa que 2012, 3 anos depois, ainda não havia sido concluída a troca dos motores, portanto, tem muitos motores antigos ali ainda. Pode passar. Então, aqui só para ilustrar, essa imagem não ficou muito boa, mas ali onde está aquela seta mostra a subestação Chavante, e do lado nós temos a usina termoelétrica, onde você produz a energia e interliga ao sistema. Então, não há distância, não há custo para que você faça a interligação dessa energia. Pode passar. Aqui dá para verificar direitinho, né, a usina. Essa é uma imagem da TV, inclusive de uma das entrevistas da própria usina, agora no mês de julho de 2021. Pode passar. Olhando na página da usina, a gente vai perceber uma propaganda do compromisso social com o meio ambiente. E a gente visibiliza ali 3 parques, não é? Como se fora uma ação da usina, uma ação para o meio ambiente da usina de vontade própria. Enquanto, na verdade, o que nós temos ali é uma compensação por danos ambientais causados, que é, inclusive, fruto de um TAC, que é o Parque Nossa Morada, que foi implantado ali no residencial Nossa Morada, o Índia de Acuí, que foi implantado no Aruanã, e uma parte que foi para o Parque Flamboyant, né? Então, esse é as ações de meio ambiente e proteção do meio ambiente que está sendo mostrado ali. Porém, é bom registrar que isso já é por danos ambientais causados, né, pela usina. Pode passar. As consequências do funcionamento dessa usina para a comunidade. Então, eu acho que é muito importante, eu já estou finalizando, vereador, é muito importante que a gente esteja atento para esses aspectos.
Então, nós temos ali a poluição sonora, que são os ruídos altos vindo dos motores geradores da usina, né, por 24 horas do dia, incluindo sábado, domingo, feriado, enfim. Poluição atmosférica, uma queixa forte do cheiro de óleo, né, pela queima de tantos litros de óleo ali todos os dias. O adoecimento de pessoas na comunidade, nós temos várias pessoas com relatos de adoecimento, de dores de cabeça incansáveis que não se controla, e uma série de outras situações, estresse e tudo, né? A desvalorização dos imóveis, esse é um prejuízo nominal, um prejuízo causado a cada um dos moradores ali, com o comprometimento do seu imóvel, inclusive enquanto valorização. E, por fim, algumas casas que apresentam danos na sua estrutura, não é? Que foram acontecendo no decorrer do tempo por conta desse ruído tão forte que ocorre pela usina. Em relação ao nosso relacionamento com a usina, acho que é uma outra questão que nós precisamos tocar aqui, porque, volta e meia, nós somos acusados de não querer dialogar com a usina, né? Então, nós vamos aqui fazer um relato de alguns passos que foram dados, né? Então, em reunião, uma única reunião realizada na comunidade com a usina, nós tivemos que ouvir de um dos diretores da usina, que ele compreendia a dificuldade que nós estávamos vivendo, porque ele já havia morado em um lugar barulhento também. Ele morava num lugar que realmente é muito difícil morar. Ele morava em Boa Viagem, no Recife. Um lugar mais caro, um dos lugares mais caros que o Recife tem, né? Em uma das praias mais famosas. Então, esse é o exemplo que ele traz, como se pudesse ser comparado, né, à nossa situação de uma usina 24 horas por dia rondando na nossa cabeça com uma situação dessa. Em uma reportagem à TV, um representante da usina diz que a comunidade faz mais barulho que a usina. Porque numa sexta-feira ela esteve lá e tinha uma festa de aniversário na casa de alguém. Como se nós pudéssemos comparar uma festa que se faz num fim de semana a uma usina que funciona 24 horas por dia, né, com um ruído de 180 motores. A gente precisa ter muita clareza para poder dizer essas coisas, para que as pessoas tomem conhecimento de que, efetivamente, o que está acontecendo. Durante uma visita técnica que nós fizemos em 2019, à usina, o doutor Juliano e mais alguns membros da comunidade, e lá foi dito, na mesa em que estávamos conversando, que algumas ações sociais a usina estava fazendo, e uma delas era criar o Conselho Comunitário de Segurança. Ora, esse conselho, isso nós estávamos em 2019, esse conselho foi criado em 2004, eu fui um dos primeiros membros daquela diretoria daquele conselho, em 2004. Em 2019, eles estavam anunciando que estavam criando, isso foi dito na mesa, na minha presença. Em resposta a uma reclamação que nós fizemos ao Ministério de Minas e Energia, protocolamos lá em Brasília, os advogados da usina nos responderam oficialmente, pode passar. Está aqui o documento que eles enviaram, pode passar. Pode passando. Aqui, Jair Marcílio, onde eles afirmam, em primeiro lugar, que a comunidade, que a usina se instalou e os bairros são recém-instalados naquela localidade. Ali, está dito por eles. Está dito por eles também que a comunidade reclama até quando a usina está 100% desligada. Então, eu não posso entender que seja uma relação de respeito com uma comunidade. Eu não posso entender que seja. Durante a mediação que estava sendo feita no mês passado, uma medição, eu fui ao local e eu verifiquei pelo equipamento que estava medindo 52 decibéis
e questionei. Por que está medindo com um volume tão baixo? E aí foi dito por um dos diretores, ou representante da usina, que aquele era o volume máximo da usina, era a capacidade máxima dela. Ora, pergunte, eu fiz o convite a ele, vamos bater na porta das pessoas e vamos perguntar para elas se o barulho que perturba eles é esse. Se é esse barulho de 52 decibéis que incomoda as pessoas. É claro que não é. Então, a gente precisa tratar desses assuntos da forma correta. A gente está aqui para defender a dignidade nossa. Também foi dito para mim, naquela oportunidade, quero registrar aqui, hoje eu moro no Itatiaia, ao lado, a comunidade ao lado, e foi ofensivo dizer que eu estava morando no Itatiaia. Então, o representante tratou logo de dizer o seguinte, ele nem mora aqui. Ele nem mora aqui. Como se eu, para defender a Amazônia, tivesse que morar lá. Não há barreira geográfica para a gente defender o meio ambiente. Então, deixando claro aqui, a nossa solicitação da comunidade é o não funcionamento daquela usina naquele local por ser absolutamente incompatível uma empresa daquela natureza funcionar ao lado de um bairro. É isso, e eu me coloco à disposição. Obrigado. Obrigado, doutor Pedro. Queremos registrar a participação de diversas pessoas aqui de forma híbrida, e seguindo o nosso debate, para que nós consigamos ouvir o máximo de pessoas nessa audiência pública. Muito prazer, nós vamos passar a palavra para o doutor Juliano Barros de Araújo, promotor de justiça, esteve conosco aqui a semana passada, foi merecidamente honrado aqui na Semana Lixo Zero. Professor Juliano, mais uma vez, seja bem-vindo à Câmara Municipal de Goiânia e gostaríamos de ouvir o senhor das ações que já tem feito diante desse quadro tão dramático apresentado aqui pelo senhor Pedro Cruz. Boa tarde, vereador Mauro Rubem. Boa tarde a todos os demais vereadores, a quem estendo o cumprimento a todos os membros do Poder Legislativo Municipal. Boa tarde a todos que estão aí presentes nessa audiência pública e todos que estão de forma virtual também. É uma honra e satisfação estar aqui com vocês hoje. Infelizmente não pude estar aí presencialmente, mas em razão de outros compromissos, mas me faço presente aqui para poder mostrar e demonstrar quais foram as ações que nós já adotamos em relação a essa questão. Em primeiro lugar, a gente se solidariza muito com todos os moradores dessa região, né? O Ministério Público tem tentado, dentro das possibilidades, dos instrumentos jurídicos que nós temos, tentar retornar a paz e o sossego merecidos por vocês, né? Temos algumas vitórias em termos de posicionamentos de ações, mas infelizmente ainda não conseguimos o êxito total que e é emergente, né, e urgente, que é fazer parar esse barulho na cabeça de vocês. A questão aqui, vereadores e comunidade, é uma questão que representa bem a noção de ausência total de responsabilidade por parte de uma empresa, de ausência total de responsabilidade por parte dos órgãos públicos federais encarregados da gestão energética brasileira e uma omissão e uma falta de posicionamento por parte do Estado de Goiás no que se refere ao licenciamento ambiental. Nós estamos hoje diante de atitudes por parte de uma empresa e posso confirmar, a partir dos laudos que constatam poluição, que essa poluição causada ela é criminosa. Essa empresa está causando crimes ambientais contínuos que estão prejudicando centenas e milhares de pessoas nessa região. Nós, em atenção à gravidade do fato, nós iniciamos um inquérito ainda há muitos anos,
não me lembro, 2007, 2008 até 2012, se não me falha a memória. E nesse período que nós investigamos a questão, nós nos deparamos que o Sistema Nacional Energético possibilita uma série de fugas ou tentativas de fugas para a solução do problema. Quando nós apertarmos a empresa falava assim, olha, eu não posso, eu tenho um contrato firmado com o governo brasileiro e preciso cumprir esse contrato sob pena de multa. Eu não posso desligar pura e simplesmente essa usina. A gente comunicava ao órgão federal, a ANEEL, na época, e o Operador Nacional do Sistema, e eles não se prontificavam a resolver a questão, alegando que o empreendimento estava licenciado. Nós provocamos o órgão estadual à época, de licenciamento ambiental, e pedimos que fosse feita vistorias, e o órgão constatou a ocorrência de poluição sonora, e mesmo assim não adotou nenhuma providência. Em razão disso, nessa série de omissões por parte do poder público e também de ações por parte da empresa em não se adequar, nós propusemos uma ação civil pública perante a Justiça Federal, justamente para evitar essa discussão de quem era a responsabilidade por mandar parar esse barulho, né? E a juíza, depois do processo tramitar por longos anos, nós conseguimos, se não me falha a memória, em 2019, uma sentença judicial que condenou a empresa pela propagação da poluição sonora e também condenou a empresa a se adequar, além de condenar o Estado de Goiás a não licenciar enquanto essa empresa não comprovasse tecnicamente que não esteja mais causando poluição, e também ao Operador Nacional do Sistema para que ele não emitisse a ordem de funcionamento a essa empresa enquanto esse problema não fosse resolvido. De ação judicial, nós já temos no mínimo 7 anos de ação judicial. Ela foi proposta em 2014, se não me falha a memória. De 7 anos de ação judicial, né, essa empresa sabe perfeitamente dos problemas que ela tem em termos operacionais. Em 7 anos, ela não adotou medidas suficientes até o reinício da sua atividade agora, me parece, em outubro do ano passado. Então, isso demonstra um total descaso, uma desumanidade de uma empresa que, buscando somente focar nos seus lucros, tem prejudicado a vida de milhares de pessoas. Nós, até agora, tentamos uma medida judicial antes que o processo, porque houve a sentença e eles recorreram da sentença, e antes que houvesse a remessa desse processo ao Tribunal Regional Federal, nós tentamos que o juiz de primeiro grau desse uma nova liminar, suspendendo as atividades em razão dos comprovados fatos de poluição por parte da Agência Municipal de Meio Ambiente. É bom repisar aqui o seguinte: a AMA, nesse caso, ela não tem atribuição de licenciar essa usina. Quem está licenciando a usina é a SEMAD, o órgão do Estado de Goiás. Mas, mesmo assim, a AMA está diligente nesses últimos tempos e tem tem feito as fiscalizações e emitido os autos de infração por poluição sonora contra essa empresa em razão da sua atividade. Recentemente, esses autos de infração que foram feitos pela AMA já foram remetidos à Delegacia do Meio Ambiente, que está em fase final da conclusão desse inquérito policial de crimes ambientais, e nós vamos responsabilizar todos os diretores da empresa e também essa empresa, buscando a reparação criminal pelos danos que estão cometendo e também a reparação civil. Essa ação, inclusive, ela se limitou basicamente aos danos ambientais que ocorreram até 2014. Nós estamos pensando também, né, e já estamos com essa ação em andamento, nós já estamos com essa ação sendo minutada, nós vamos entrar com uma outra ação de indenização contra essa empresa,
né, para que ela pague os danos ambientais que vem causando desde que voltou a funcionar agora em 2019, 2020, e nós vamos também apurar os danos decorrentes da emissão de gases de efeito estufa, essa poluição atmosférica que eles estão fazendo. Por parte do Ministério Público, esse tipo de empresa não deveria existir. E por parte do Ministério Público, nós vamos buscar a responsabilização dela, custe o que custar. Empresas como essas não são sérias. Não são sérias, porque elas não respeitam as pessoas. E nós precisamos buscar um desenvolvimento que seja sustentável. E ela poderia ter feito mudanças e adaptações ao longo desses 7 anos que nós estamos discutindo processualmente. E somente agora começou a tomar algumas medidas. Mesmo assim, não suficientes para barrar a poluição, principalmente no período noturno. Então, com base nisso, o que nós temos, a nossa fase de negociação com essa empresa acabou. O que nós estamos buscando agora é a responsabilização. E vamos, assim que esse recurso chegar ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, nós vamos renovar o pedido de interdição dessa empresa junto aos desembargadores federais. É uma tentativa e nós temos que buscar isso a todo custo. Nós já vamos alertar, já alertamos em termos de recomendação ao Estado de Goiás, que não é caso de se renovar o licenciamento dessa empresa em razão da poluição que está comprovada, e é preciso que haja um mínimo de decência também por parte desses órgãos federais e por parte do órgão estadual de cumprirem o seu papel. Eles têm consciência, sabem do problema que essa empresa tem causado. Então é bom que a gente também busque essa responsabilização desses demais atores que são corresponsáveis. No mais, o que a gente sabe, e não só saber por conhecimento empírico, mas os estudos científicos já demonstram que poluição sonora é uma coisa séria. Isso traz sérios transtornos à vida das pessoas. Transtornos esses que, hoje em dia, são as doenças silenciosas que nós sofremos. Pressão alta, estresse, ansiedade, problemas psicológicos e assim por diante. E eu gostaria de pedir a esses moradores que estão com problemas de saúde que apresentem-se para que a gente possa levantar essas vítimas e comprovar essas vítimas decorrentes dessa poluição, para que nós possamos pedir novas indenizações. Se essa empresa não teve o cuidado de pensar no próximo, nós vamos fazer com que eles sofram no bolso, para que eles paguem cada prejuízo que estão causando a todos vocês. Então, esse é o posicionamento do Ministério Público. Não temos mais forma e espaço de negociação com poluidores. E não vamos tolerar empresas que vêm de fora do nosso estado se instalarem aqui para causarem poluição e levarem o dinheiro para outros estados. Então, com base nisso, nós nos colocamos mais uma vez à disposição da comunidade, do Poder Legislativo, e que tem um papel importante, sim, não só nessa discussão de audiência pública. O Poder Legislativo pode muito bem também, né, cobrar posicionamentos dos órgãos públicos, inclusive estaduais e federais. Nós temos um caso que precisamos que haja um posicionamento por parte dos órgãos federais, principalmente, porque eles estão sendo corresponsáveis dessa poluição e isso vai lhes trazer também prejuízos, porque essa responsabilidade ela é objetiva e tanto o governo brasileiro quanto o governo estadual vão ser corresponsabilizados e isso pesa para todos os cidadãos. Por isso que é importante o Poder Legislativo Municipal ouvir essas pessoas, dar voz a essas pessoas que estão sofrendo dia a dia de forma desumana, né? E tentar buscar uma solução para um problema que é básico. Isso é básico. A empresa pode tentar ganhar o dinheiro dela onde ela quiser, mas o que ela não pode, de forma alguma, é trazer prejuízos, trazer malefícios, trazer problemas para a saúde das pessoas que moram ali há muitos anos. Dito isso, eu agradeço essa oportunidade, me coloco à disposição da comunidade para que juntos continuemos
a combater poluidores como esse. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Juliano. Eu quero cumprimentá-lo pela seriedade. Nós temos muitos promotores aqui do Ministério Público de Goiás, mas o senhor, destacadamente, é um que nos orgulha por levar a sério e cuidar dessa comunidade como se lá estivesse. Parabéns. E nós aqui na Câmara Municipal, vereador Jefferson Abel, eu, agora também vereador Norvandil e outros, nós estamos aqui para que a cidade seja das pessoas. As pessoas vão ser preservadas, protegidas com dignidade. As empresas têm que se adaptar ou mudar de situação, como é o caso que necessariamente é o que se pede nessa ação dos moradores. Mas, vereador Jefferson Abel, pode conduzir a reunião, por favor. Doutor Juliano de Barros de Araújo, obrigado, promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de Goiás. Obrigado pelas suas palavras, suas considerações e o trabalho que o senhor tem feito, muito importante para a comunidade goianiense. Neste momento, vamos ouvir a moradora ali da região há mais de 20 anos, Lisbeth Oliveira, que também é professora, que vai deixar aqui a sua palavra. Representa também o UFG neste ato. Boa tarde a todos. Eu cumprimento a mesa na pessoa dos vereadores Mauro Rubem e Jefferson Abel e a todos os moradores do entorno da usina termoelétrica Chavante aqui presentes. Eu escrevi alguma coisa para não me perder no tempo. Nesse período quente do ano, assistimos todos em nossos quintais, em praças e parques, a cantoria entoada pelas cigarras macho. Uma cantoria de acasalamento, diferente de cada espécie. Em cada espécie há um tipo de som. Existem muitos mitos envolvendo esse canto. A de que elas trazem chuva, a de que emitem som com a boca, a de que cantam até estourar. Fato é que as cigarras, encontradas em todos os continentes, exceto na Antártica, costumam aparecer principalmente na primavera, aqui no Brasil. Elas vivem um processo de metamorfose, onde o inseto se liberta do esqueleto externo, para que, crescido, mude de estrutura e obtenha asas. Esse processo, chamado cientificamente de ecdise ou muda, no acasalamento, os machos morrem e as fêmeas começam a colocar seus ovos, aproximadamente 20 de cada vez, que são inseridos em fendas nos galhos das árvores. Esses ovos eclodem entre 6 e 10 semanas e as pequenas cigarras caem dos galhos para o solo, enterram-se ali e vivem dos nutrientes das raízes das plantas por anos, 3 a 17 anos, dependendo da espécie. Depois surgem novamente na superfície, prontas para um novo acasalamento. As cigarras têm um papel ecológico importante na cadeia alimentar. As aves se alimentam de muitas cigarras, quando elas saem de seus esconderijos, e esses insetos são encontrados facilmente graças ao som forte que emitem, facilitando a localização. Talvez por sabermos disso e de que a elas associarmos tantas lendas e crendices, conseguimos aceitar com mais facilidade, convencidos de que tal cantoria, apesar de atingir até 120 decibéis, tem data para terminar, tem um fim nobre, e nunca, até onde se tem notícia, adoeceu ou ensurdeceu alguém. A verdade é que as cigarras cantam para a procriação. É nesse ambiente que assistimos a outro fenômeno agravado nos últimos meses ou anos, o barulho dioturno da usina termoelétrica Chavante, instalada ao lado de muitos bairros do Campus 2 da Universidade Federal de Goiás, aqui a qual estou representando com muito orgulho, e de escolas. Um barulho insano, que por anos não dá tréguas, que não respeita feriados ou finais de semana, que tem provocado adoecimento da população, que desrespeita a vida e o sossego de muitos trabalhadores. Nessa audiência, queremos chamar a atenção de todos para uma reflexão de fundo. O modelo de desenvolvimento que nosso município tem escolhido vai na contramão do mundo, cuja tendência é a substituição imediata por uma matriz energética limpa, que priorize, por exemplo, aquela obtida do sol,
fonte abundante em nossa região. Já é tempo de dizermos não à produção de energia baseada na queima de combustíveis fósseis e seus impactos ambientais irreversíveis. Uma matriz energética baseada em fontes renováveis de energia é mais do que urgente. Carlos Nobre, um cientista e primeiro brasileiro a receber o Prêmio de Diplomacia Científica pela defesa da Amazônia, afirmou recentemente que existe uma relação das mudanças climáticas, tema importantíssimo na agenda global, com a insegurança alimentar, o aumento de doenças e mortes, crises energéticas e hídricas, comprometimento da agricultura e desaceleração da economia. A situação do setor elétrico no Brasil, depois das reformas neoliberais que aconteceram nos anos 90, culminou com a recente privatização da Eletrobras, deixando o controle do setor na mão da iniciativa privada. Na prática, isso tem resultado em preços de mercado para o consumidor e em altos padrões de acumulação para os bancos e fundos internacionais, que são donos, aliás, das companhias de energia que atuam no Brasil. O discurso da crise hídrica promovido pelo governo federal não se sustenta. O movimento dos atingidos por barragem, o MAB, vem informando com exatidão a situação de caos do setor elétrico provocado pela permissão de governo para que empresas do setor operassem as usinas ao ponto de esvaziar completamente os reservatórios brasileiros e, com isso, criarem um ambiente de falta de energia, justificando essa explosão nas tarifas que eleva os custos, os lucros empresariais. Quando, em maio, o governo acionou todas as usinas termoelétricas para evitar um suposto racionamento, o consumidor pagava uma taxa de R$ 4,16 para cada 100 kWh consumidos. Na época, a ANEEL, que é a nossa Agência Nacional de Energia Elétrica, tinha colocado em prática a bandeira tarifária vermelha 1. Já no fim de agosto, a ANEEL anunciou a chamada bandeira escassez hídrica, no valor de 14,20 por 100 kW consumidos. É quase 50% a mais que o patamar 2 da bandeira vermelha que estava em vigor. Segundo a decisão da própria ANEEL, essa bandeira ficará em vigor até 30 de abril de 2022. Recentemente, o coordenador sênior do Instituto Clima e Sociedade, Roberto Kishinami, afirmou em entrevista que o acionamento das termoelétricas vai encarecer a energia por um período de 3 a 5 anos no país. A energia mais cara da termoelétrica, diz ele, encarece a energia para todo mundo. Isso tem um impacto na economia de encarecer todos os produtos e serviços e, portanto, gerar um índice grande de inflação. As termoelétricas irão custar cerca de 13,1 bilhões até novembro, segundo previsões do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Além desse valor, que já aumenta as taxas de conta de luz de cada um de nós, o governo prepara para este mês um novo leilão, que deve aumentar a participação da fonte de energia na matriz brasileira. O Brasil precisa usar fontes de energia mais baratas e que podem ser implementadas mais rapidamente, como a eólica e a solar. E se o governo federal não age nessa direção, políticas públicas municipais precisam ser adotadas com urgência, numa demonstração de que, por aqui, a população quer um caminho diferente. É urgente e necessário mudar os rumos da política energética brasileira. O povo não pode e nem deve pagar a conta do caos causado por esse governo e pela existência de empresas sem responsabilidade social. Muito obrigada. Obrigado, professora Lisbeth. Tem vários comentários aqui no chat das pessoas que estão acompanhando, né, todas elas reforçando, moradores da região, que convivem com esse barulho, com toda essa situação. Eu gostaria de passar a palavra para Maila, moradora, Maile, desculpa, Maile, mas fique à vontade, Maile, por favor. Nós aqui queremos, som, por favor, aqui no microfone móvel. Só. Maile, seja bem-vinda à Câmara Municipal de Goiânia. Obrigada. Eu gostaria de agradecer o vereador Jefferson Abel, o vereador Mauro Rubem, o vereador que já se ausentou, o sargento Novandi, o seu Pedro,
Cruz, a professora Lisbeth, a professora Célia, e todos os representantes que aqui estão da usina Chavantes, e em especial a você que está aí no plenário, que é da comunidade, que é como eu, que sofro dia a dia. Na verdade, a minha fala será bem pequena, eu quero dar um testemunho do que acontece na minha casa. E eu tenho uma mãe que tem mais de 70 anos, e ela mora comigo. E esse barulho da usina é um barulho, eu intitulei esse barulho como terrível e insuportável, porque é uma pessoa que tem problema de pressão alta, diabetes e outros problemas, e não consegue dormir, não consegue ter o seu sossego mental. Então, assim, é algo que a gente fica encabulado. Como que uma empresa se instala em um local e diz para a população, eu não estou nem aí, o que eu penso verdadeiramente é no dinheiro, é em satisfazer verdadeiramente o que eu quero, o lucro. Então, eu gostaria de dizer para o representante aqui da usina Chavantes, que eu sei que ele tem família, como o senhor se sentiria tendo uma mãe que tem mais de 70 anos, que tem problema sério de saúde, não só ela, mas eu tenho depoimento de várias pessoas na região, não só onde eu moro, que é o residencial, que tem o Xangri-Lá, tem o Nossa Morada, Itatiaia, tem a Estância Xangri-Lá e vários outros setores ao redor da usina que não consegue dormir. A usina é um barulho dioturnamente, de manhã, de tarde e de noite. Então, assim, a AMA já esteve várias vezes, os decibéis, todas as vezes que eles vão até o local, é algo que a gente fica encabulado, 70, 80, 57, e não se faz nada, entendeu? Não se faz nada. Cadê a humanidade? É como o promotor doutor Juliano diz, falta humanidade na usina Chavantes, falta, sabe? Eles não tiveram prazo depois do embargo para se adequar, eles não se adequaram. Então, assim, o que a gente tem visto é um descaso. É um descaso. E eu digo para vocês que estão aqui, o vereador Jefferson me conhece, o vereador Rubens também me conhece, enquanto eu estiver dentro da cidade de Goiânia, eu vou lutar. Vou lutar mesmo, porque nós queremos o nosso sossego mental de volta. Nós pagamos impostos, entendeu? Nós temos voz em falar, queremos ter o nosso sossego de volta. Então, ó, usina, vocês entendem o que a comunidade está falando, ou vocês vão ter um problema muito grande, porque nós vamos à luta. Se precisar de ir para Brasília, nós vamos. Se precisar de chamar a imprensa 10, 20 ou mais vezes, nós vamos fazer isso, porque nós somos gente e a gente quer ter sossego. A gente não está aqui para dizer assim, ó, a gente quer que feche as portas da usina Chavantes e aquelas pessoas que trabalham ali fiquem sem seus empregos. Não, eu não estou aqui para dizer isso, não. Eu estou para dizer que tem que resolver. De que forma? Eu não sei. É como o doutor Juliano disse, há muitos anos esse problema se arrasta. E por que não resolve? Por quê? Então, nós vamos lutar. Muito obrigada. Neste momento, vamos ouvir o representante da empresa, Chavante, o diretor. Qual é o nome dele? João Matos. Diretor da empresa, João Matos. Pode falar. Pode. Primeiramente, boa tarde a todos. Queria agradecer bastante a iniciativa da Câmara em propor essa audiência pública, né? Agradecer a participação de todas as autoridades envolvidas também hoje nessa audiência e principalmente agradecer a presença da comunidade, né? Eu acho que
muita coisa foi dito aqui hoje, né? Principalmente a questão sobre diálogo, né? E se tem uma questão que sempre foi colocada pelas usinas Chavantes, foi o diálogo, né? A gente sempre buscou as autoridades, buscamos os órgãos ambientais, o próprio Ministério Público, recentemente, né? Mas desde o nascedouro das primeiras ações, o Ministério Público sempre fez parte, né, das tratativas, né? Então, o primeiro ponto que eu queria começar é o seguinte: nós nunca tivemos nenhum diretor, nenhum representante sequer indiciado por qualquer crime ambiental, né? Isso é muito importante ser dito. O segundo ponto é que a usina Chavantes ela foi instalada em 2001 por um outro grupo, né? Em 2001 não havia, ao contrário de algumas fotografias que foram mostradas aqui, não havia comunidade nem casas ao lado da usina, né? E como pode ser visto aqui nessa foto, diretamente do Google Earth, né? Então isso não foi tirado de uma fonte anônima, nem é uma foto que foi montada. Isso é diretamente extraído do Google Earth, né? Então a gente pode perceber a diferença entre um ano da instalação e o que nós temos hoje. Hoje nós temos uma comunidade grande em volta da usina, tá? Mas eu queria só deixar bem claro que isso não é justificativa alguma para que a gente não queira se preocupar tanto com a questão ambiental como com qualquer eventual incômodo que a comunidade tenha. Ao contrário, certo? A gente teve, a partir de julho e agosto, quando começamos a funcionar de forma 24 horas, 7 dias por semana, algumas fiscalizações da AMA, certo? E, mais precisamente, a última fiscalização da AMA, que aconteceu em setembro, com a participação da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, com a participação do Ministério Público e com a participação dos populares, ficou devidamente provado que a usina opera dentro dos parâmetros legais de ruído, certo? Isso é público, isso está nos autos, né? Se tiver algum representante da AMA aqui, isso pode ser confirmado, até o representante do Ministério Público também tinha representantes lá, então não há nenhuma inverdade no que está sendo dito, mas o fato é que eu queria falar principalmente com vocês, comunidade, tá? A gente tem tentado, o tempo todo, construir um ambiente de diálogo e um ambiente em que vocês são ouvidos, tá? A gente realizou alguns eventos no Dia das Crianças, alguns eventos também, acho que nas semanas passadas, em que a gente tenta estar próximo da comunidade. Nós temos 200 empregados dentro da usina, certo? Desses 200, maior parte, mais da metade, são empregados que vêm da comunidade, né? A gente tem essa preferência em contratar quem está na comunidade, né? São 1.200 empregos indiretos que são gerados por conta da usina, né? Então, eu acho que essa audiência pública ela veio num momento muito importante, né? Por quê? Se diz muito que a gente só pensa no lucro, que a gente não tem diálogo, mas é exatamente o contrário que está acontecendo, certo? Eu até convido o vereador Mauro e o vereador Abel e o outro vereador que eu acho que se ausentou, para a gente fazer uma visita na usina, certo? Para a gente fazer uma visita, para a gente poder mostrar o que é que está sendo feito de junho para cá. A gente instalou uma barreira de contêineres de mais de 10 metros, certo? Para abafar e para ter um objetivo de diminuição de ruído que foi comprovado nas últimas medições, né? Nas últimas medições, nós não tivemos nenhum ponto de medição que passou de 50 decibéis, certo? Se a gente tiver, qualquer pessoa tiver aqui um decibelímetro agora, a gente vai estar, com certeza, num ruído acima de 65, certo? Então, eu queria convidá-los a fazer essa visita para vocês verem essa barreira. Estamos terminando agora em novembro a instalação de abafadores, né, em mais de 50 grupos geradores, que isso também vai trazer uma repercussão muito positiva, né? Então, eu acho que o motivo pelo qual eu disse que essa audiência é muito positiva é porque, a partir de agora, a gente quer estabelecer um canal direto, certo? E, assim, a gente quer evitar canal direto com aqueles que querem explorar
certo, esse fato para fins eleitorais, certo? Eu acho que aqui a gente tem que tratar de uma questão que afeta a vocês. Vocês é que moram lá, a gente é que está lá. Então, tem que existir um canal de comunicação que foi aberto pela Câmara Municipal de forma muito positiva, certo? Mas, de forma inegável, existem representantes que estão querendo aproveitar, né, essas discussões que estão sendo debatidas aqui, na verdade, como um momento de conveniência política, né? E não falo isso em relação à Câmara, falo isso em representantes que já estiveram à frente dessas discussões. Então, eu acho que, a partir de agora, a Câmara Municipal vai ser um importante condutor, né, para a gente poder ter esse canal de comunicação aberto, né? Nós queremos estar junto da comunidade, certo? A gente acredita que o não funcionamento da usina é uma medida drástica que vai trazer um problema energético. Eu me lembro que algumas semanas atrás, ou há um mês atrás, houve um problema de falta de energia em Goiânia e a sensação é terrível, né? A gente teve no Amapá esse ano um exemplo de blackout que a gente viu as consequências tanto nas residências como no comércio, o que é que isso pode causar, né? Então, acho que o principal objetivo nosso é ter um canal de comunicação aberto, demonstrar, eu quero que o vereador Mauro e o vereador Abel, se possível, nessa visita que a gente marque, para verificar essas ações que estão sendo feitas, que já demonstraram, de fato, diminuição de ruído, que a gente possa levar alguns populares, né, algumas pessoas da comunidade, para que possam ver com os próprios olhos que a gente não está falando aqui questões que não podem ser comprovadas, né, que eu acho que vai ser muito, muito frutífero, né? Quer falar, vereador? Pois não. Eu queria fazer duas perguntas, até para você depois concluir. Primeiro ponto, é natural que existem usinas como a Chavante em todo o Brasil. Sim. E essas usinas, nem todas elas são distantes da comunidade. Então, como a Chavante, deve ter mais. Uhum. Qual que é o mecanismo que essas usinas usam para não ter esse ruído? E se a Chavante está buscando esse mecanismo para também não existir esse ruído? Porque, como o senhor falou, como foi dito aqui por alguns, inclusive pela Mali, não queremos tirar a geração de emprego dessas pessoas que estão lá, não queremos brigar com a usina, mas queremos que este problema seja resolvido para que a comunidade tenha dignidade e que a usina abra um canal, concluindo a minha fala, para aproximar da comunidade, para escutar a comunidade de perto, porque às vezes a comunidade ela tem que ir atrás de um vereador, de dois vereadores, disso, daquilo, porque não tem acesso direto à própria usina que está ali na comunidade, como o senhor acabou de falar, que está ali, a comunidade juntamente com a usina, que poderia se entender, mas tem que buscar alguns canais diferentes para poder ter esse acesso. Então, eu queria sugerir também, agora já não estou mais perguntando, que a usina faça ações de aproximação com a comunidade, mas não só aproximar, que resolva o problema, mas também que aproxime da comunidade, dando essa voz à comunidade, a comunidade conseguir ter esse acesso, entrar lá, ver o que está sendo feito de fato, porque muitas vezes, quando a comunidade nos procura como parlamentar, ela não sabe o que está sendo feito, se tem de fato alguma ação. Então, a gente que é parlamentar também não sabe, fica parecendo que a comunidade está batendo, está brigando, e a usina não responde de uma certa forma. Não, respondendo a sua pergunta, a gente tem cenários de, por exemplo, aqui, eu não vou citar nomes para não causar problemas jurídicos, mas a gente tem duas usinas em Goiânia que são colocadas na região metropolitana, né, mas dentro do município de Goiânia, que funcionam e que emitem muito mais ruído, né? E essas usinas, inclusive, elas simplesmente não têm canal de comunicação, elas não fazem nenhum tipo de melhorias e elas tiveram, né, problemas, de fato, judiciais. Por quê? Que isso é muito importante ser dito. O doutor Juliano falou que, enfim, a ação já tramita há 7 anos, que não houve uma vitória total, que não conseguiu-se uma interdição, mas o judiciário, ele até agora, ele não deu uma interdição, porque a gente comprova que estamos fazendo sempre mais, certo? Ou seja, a gente não entra com pedido de liminar e fica se escondendo atrás de processo, não. A gente faz investimentos, nós fizemos mais de 5 milhões de investimentos de 2015 para cá,
com contenção de ruído. Às vezes, por exemplo, a gente vê aqueles muros altos, né, da usina, a gente fica pensando que, na verdade, existe do outro lado uma empresa que é fria, uma empresa que não quer diálogo, uma empresa que objetiva lucro, como foi muito dito aqui, mas, na verdade, aqueles muros altos são uma parte do que nós fizemos para conter ruído. Se dependêssemos de nós, eu queria pedir silêncio, porque na fala de todo mundo eu respeitei, né? Então, se puder ser feito silêncio, eu agradeceria, né? Então, assim, a gente quer, de fato, se a gente pudesse, a gente não teria muros, para que a gente pudesse ter um contato direto com vocês, tá? Mas o muro existe para isso. Mas essa oportunidade dessa audiência pública, e o depoimento da senhora me tocou muito, eu tenho família, certo? E, de fato, eu acho que a gente não pode viver num ambiente em que exista desconforto, né? Então, eu quero dizer à senhora que a gente vai resolver esse problema, certo? A gente está dentro hoje, e isso tem que ficar muito claro, a gente cumpre hoje todas as normas legais ambientais que são impostas no ordenamento jurídico. Mas isso não vai fazer com que a gente deixe de prestar a devida assistência à comunidade, porque vocês fazem parte do nosso empreendimento, certo? A empresa que não pensa e que não está junto da comunidade que lhe avizinha, não tem futuro, né? É feito, eu estou dizendo, nós temos 200 empregados. Já pensar se os nossos 200 empregados fossem empregados de fora, certo? Às vezes se torna muito mais fácil a gente ter até uma sensação de entender e de saber o que é que está se passando na comunidade, porque vocês próprios levam para a gente como empregados, né? E dizem, olha, a gente teve uma situação aqui, a gente tem outra situação ali, e essas que chegam para a gente sempre tenta resolver, né? Então, assim, eu queria deixar muito claro, certo, que apenas encerrando, e vamos acatar a sugestão de criar um canal que possa ser duradouro e um canal que seja fácil de ser acessado, certo? Na verdade, a gente está pensando, e aí eu vou passar até em primeira mão, a gente vai criar como se fosse uma filial aí da usina dentro da comunidade, que é um espaço que a gente vai criar para justamente atender, certo, as reclamações que vocês tenham, certo? A gente vai deixar um assistente social lá para poder ouvir e tentar resolver todas as demandas que cheguem, certo? E nós queremos dizer o seguinte, nossa intenção é de parceria, não nos vejam como inimigos, como uma empresa que não quer ouvir, certo? Estamos aqui para dialogar e esse é o nosso objetivo. Senhor João Matos, né? O senhor é diretor? Desculpa, eu acabei te interrompendo, mas... Não, fique à vontade. Fiquei preocupado se não encerrar para mim. Eu queria fazer só 2 perguntas, e bem direta, né? 2 questões. A primeira é a intenção da comunidade, e eu apoio, é que vocês saiam de lá. Eu quero saber se vocês têm planos para sair de lá. Porque é melhor fazer planejado, não é? Melhor fazer planejado, organizar para que isso aconteça, até porque tem investimento público, tem interesse público nessa história, ninguém aqui nega a necessidade, apesar do desastre da gestão que a ANEEL faz, a ANEEL, inclusive, que nós vamos convocar de forma obrigatória a ANEEL vir nessa casa para falar sobre a SEI da Enel, não é, vereador? Porque ela está se negando a vir. Ela é um desastre, a ANEEL. A ANEEL é algo que a sociedade brasileira deveria rechaçar, que é uma agência de regulação. Para falar sobre a conta de luz, né? Nós temos uma comissão especial de inquérito para investigar a Enel, empresa aqui de... Posso lhe interromper só um minuto? Só para não perder o fio da meada. Isso que o senhor falou agora da Enel é muito importante, porque foi dito aqui por alguém que a gente se instalou ali porque a subestação está ali, fica mais fácil, mais barato, isso não tem absolutamente nada a ver. O que acontece é o seguinte, a CELG e depois a Enel continuam, né, a CELG foi privatizada sob o argumento de que iria melhorar a infraestrutura de distribuição, né? Não vou entrar no mérito se isso foi melhorado ou não, mas a questão é que a Chavantes ela não tem como se conectar em outra subestação porque ela simplesmente não existe. Existe plano de expansão que já foi autorizado, inclusive, pela ANEEL, para dar mais segurança energética à capital, e isso não foi feito. Se tivéssemos outra subestação, a gente poderia fazer uma conexão, se fosse 10 quilômetros de distribuição, a gente conectaria. Pois é, a questão inicial sobre a ANEEL, porque a ANEEL para nós é um desastre, ela vai ter que ser convocada para vir aqui,
para vir aqui para prestar esclarecimento para 1.600.000 habitantes dessa cidade. Isso vai ser feito. Mas eu gostaria, senhor João Matos, que a empresa precisa montar um plano de sair de lá. Nós aqui, eu vou dizer para você a minha opinião, vou lá visitar, a comunidade vai junto, mas o nosso posicionamento é que não cabe mais essa empresa dentro da cidade. Isso é algo assim. Aí, a segunda questão, e eu gosto de tratar isso bem direto, a primeira vez que a gente conversa, o senhor falou duas questões aqui, que tem moradores que podem ter agido de má fé extorquindo. Eu queria perguntar para o senhor se algum desses que Quem estão falou aqui, isso? o senhor disse aqui há pouco que tem moradores que agiu com a empresa até extorquindo. Não, não falei extorquir, não falei nada disso. Pessoas com outros interesses. Outro interesse com outros eu falei. interesses. Agora, extorquir... Ótimo, mas não tem problema, mas com outros interesses. E o senhor falou também que tem gente usando eleitoralmente isso. Eu quero perguntar se esses dois vereadores aqui fazem isso, ou se alguém aqui desses moradores agem de maneira de outros interesses, a não ser o legítimo direito de dormir, de viver, ter paz, ter tranquilidade, ter os barulhos normais de uma cidade, não o barulho de 180 caminhões. Eu quero deixar isso para o senhor, porque eu não posso deixar o senhor sair daqui sem me responder isso. Não, veja só, primeiro que o que eu falei, de fato, em nenhum momento eu falei sobre extorsão, má-fé, absolutamente nada disso, né? Agora, fins eleitoreiros eu não posso responder, porque eu não sei o que é que passa dentro da cabeça de cada um. O que eu estou querendo dizer é que a gente tem um caminho de diálogo e o caminho da solução, né? Então, eu acho que esses são os caminhos que nós temos que trilhar, independentemente de qualquer interesse que exista, né? Eu acho que esse é o principal caminho que a gente tem que trilhar, é de atingir o bem comum. Então, acredito que eu tenha respondido a sua pergunta. Mais uma vez, agradecer a presença de todos, agradecer o João, diretor da empresa, por se colocar à disposição, vir aqui. Eu espero, o João, diretor da empresa, que primeiro esse mecanismo, que eu sei que ele existe, para acabar de uma vez com esse sofrimento da comunidade, ele seja resolvido. E quero parabenizá-lo se de fato acatar, que a empresa aproxime da comunidade enquanto ela estiver lá, para poder dar esse respaldo e a comunidade saiba onde procurar, saiba onde achar uma solução, para poder não ficar à mercê, né? E o primeiro, repito, resolver o problema. Não, eu queria só finalizar realmente informando que dentro de, no máximo, 3 semanas, a gente vai ter um local fixo dentro da comunidade para poder colher aí essas informações e para poder também dar... vai estar uma pessoa lá preparada para informar o que é que nós estamos fazendo, o que é que nós não estamos fazendo, o que é que nós podemos fazer e ouvir vocês. Tá? Então, acho que isso já é um resultado muito bom aí, fruto dessa audiência pública. Eu agradeço aí a atenção. João Matos, peço que o senhor aguarde aí um minutinho, porque tem alguns populares que querem fazer algum questionamento, mas vamos só pedir para levantar a mão quem queira, porque para a gente fazer um bloco de perguntas e o senhor João responde. Abre, Fábios, microfone aqui, ó. Levanta a mão, por favor, que ele identifica você. Tá, aperta bem no pezinho aí do microfone. Aí, do outro lado. Isso, beleza. Espera um pouco. Agora pode falar. Pode falar. Pode falar? A minha pergunta é a seguinte. Os motores Scania lá dentro da usina vai ser substituído por um outro tipo de tecnologia futuramente ou não? Excelente pergunta. O motor Scania, como ele é um motor nacional, ele é um motor que permite que a gente faça melhoramentos de forma, vamos dizer assim, específicas, né? Por exemplo, esses abafadores que a gente está fazendo são abafadores que são compatíveis com a tecnologia da Scania, né? Então, a gente tem até um protótipo que depois eu vou passar aí para os vereadores para que eles possam projetar, mas sim, a gente vai manter os motores Scania, mas os motores Scania foram fabricados agora nessa última leva, que já são os motores novos que nós estamos lá. E eles permitem que nós coloquemos abafadores, que é o que nós estamos fazendo. Eu estou perguntando porque nas proximidades do setor aqui, chamado Recanto das Minas Gerais, foi construída uma subestação de energia. Ela foi iniciada no início da pandemia, em março. Um liquidificador do vizinho faz mais barulho
do que essa subestação de energia que foi instalada ali próximo do Recanto das Minas Gerais. Então, foi usada ali uma tecnologia que eu tive lá, eu tenho um colega que mora bem de frente, ele fala, a gente não escuta barulho de nada, nada. Por que essa tecnologia não pode ser implantada lá na usina Chavante? Teu nome é, desculpa? É Wesley. Wesley. Queria pedir aos vereadores que Mauro Rubem e o Abel, se o Wesley puder ir nessa visita, porque já que ele tem um olhar técnico, eu queria mostrar a eles os geradores mais novos que nós temos lá, para você ver só o verde, velho. Tá certo. Para você ter a sensação de ruído lá e também dos protótipos de abafadores. Se puder anotar aí, eu agradeço. Tranquilo. Não só o Wesley, todos que interessarem. Tem mais duas pessoas para falar. A senhora pode se apresentar. Levanta a mão aqui, quem quer falar, que o Velton vai ligar o... Aí, Velton, pode falar. Então, boa tarde todo mundo, para quem não está nos ouvindo também. Eu queria falar, senhor João, o seguinte, você já experimentou ficar com um ventilador de 50 decibéis ligados na sua casa por 24 horas por dia, 7 dias na semana? 50 decibéis, que você falou que é o regular, não é isso? Tá? Não, o regular é um pouquinho mais do que isso, mas, por favor, continue. Experimenta, então, para você ver se você tem condições de ficar com esse barulho, você e todo mundo que apoia essa empresa lá. E, pelo visto, acho que tem muito pouca gente que apoia a empresa lá. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero trazer. Tá? 24 horas por dia, essa empresa funcionando, não serve. Não serve, e a Maile não é exemplo único. E eu tenho certeza que ela não vai se vender a uma ofertinha de assistência social que a empresa vai trazer. Está falando que vai trazer. Não é assistência social que a gente precisa de silêncio. Então, retomo a pergunta do Mauro Rubem. Quando vocês estão planejando sair desse local? Qual o nome da senhora? Maria Ângela. Maria Ângela. Bom, feito eu coloquei, né? A nossa intenção aqui é o diálogo, Maria Ângela. Então, assim, a opinião de quando é que vai sair, e se a gente não está querendo comprar absolutamente ninguém, nem fazer... mera assistência social, mas acho que muito pior era se nós não tivéssemos nem querendo diálogo, nem querendo fazer algo, né? Então, eu acho que nessa visita, eu queria só pedir, se vão ser perguntas, várias perguntas, só para poder me preparar aqui também, que eu não venho preparado. Nós estamos aproveitando o senhor aqui para até... Não, tudo bem, mas só para a gente, para poder tranquilo, mapear podemos aqui. Combinar aqui, sem problema. Certo. Até porque o senhor é um diretor. Não, eu quero terminar de responder, mas só para saber se não vai ter mais réplica. Tem mais depois dela, mais duas pessoas só. A senhora só faz a pergunta e ele responde, para a gente poder permitir que outros falem também, conclui. Aí eu vou passar para quem precisa, tá bom? Mas eu também concordo aqui, que é o seguinte, a senhora faz a pergunta, ele responde, tá bom? E nós passamos para o próximo. A senhora já terminou a pergunta? O senhor já respondeu? Não respondi não. Então, por favor, responda. Então, como eu estava dizendo, o diálogo e o que a gente quer fazer de tentativa de solução, eu acho que é o melhor caminho, certo? Inclusive, se a senhora puder estar na visita, seria muito bom para a senhora ver que a gente não está oferecendo apenas a assistência social e nada disso. A gente está fazendo coisas concretas lá dentro. São engenharias que nós estamos fazendo concretas. A gente não está gastando 5 milhões de reais para nada. Existem medidas concretas que estão sendo feitas. Então, se a senhora puder ir, eu lhe agradeço. Que a senhora pode ver em loco o que está sendo feito. É isso, por favor. Próximo. Pode ler. O Divino, aquele está... Fábios. Já está ligado aí. Então, se acendeu vermelho, pode falar. A minha intenção não é desqualificar, primeiramente, a fala de ninguém, nem a de você, representante da empresa, nem de ninguém da mesa. Mas, o que eu me recordo, foi passado algumas fotos aí, de períodos interessantes, no qual até você falou algo interessante sobre a questão da usina. Né? A questão do que? Desculpa, eu não ouvi. Da foto que foi passada sobre a questão da usina. Né?
de períodos. Não estou com a intenção de desqualificar a fala de ninguém, mas que eu me lembro, foi um servidor público que na época trabalhou no projeto de implantação do residencial Nossa Morada. Quando eu adquiri aquela terra, aquela localidade, aquela gleba, não existia nada disso lá. Isso eu posso dizer com franqueza, porque eu parei como fiscalização até o desmatamento daquela área. Não existia usina naquele lugar. Qual o nome do senhor? Divino. Divino, senhor Divino, eu não falei de forma alguma que não existia nada. Estou dizendo assim, que de 2001 para cá, houve um adensamento muito maior da comunidade, né? Então, assim, de forma alguma eu disse que não existia nenhuma residência próxima, nem estabelecia esse raio, né? O que eu estou querendo dizer é que, de fato, de 2001 para cá, houve um adensamento muito maior, né? A gente tinha uma distância um pouco longínqua da residência mais próxima e hoje ela está mais perto, entendeu? Então, assim, isso é um fato, mas não pode ficar tranquilo que eu não interpretei a sua fala como desqualificando a minha, então pode ficar tranquilo. Correto. Bom, eu moro em Goiânia desde 60, mas lá já tinha muita gente, em 2000, né? Eu até fui lá pedir voto, que eu era candidato a vereador naquela época. Eudite, por favor, o microfone dele já está ligado. Libera aí, por favor, Saulos. Ou Fábios. Meu nome é Eudite e sou morador lá. E a minha irmã é moradora lá desde o início do setor. Então, nessa assistência que a empresa, às vezes, tem esse projeto de colocar lá, se tem um projeto de colocar um hospital. Porque tem que ter um hospital. Lá já tem pessoas doentes, inclusive a minha irmã já está doente, e muito doente, e a gente vai até verificar isso para saber o porquê que ela está tão doente assim, que ela não é nem tão idosa assim. Se nesse projeto vocês vão colocar lá um hospital e fornecer medicamento para esse povo, para depressão, para pressão alta, para esses problemas que já está ocorrendo, já dá para a gente ver que já está ocorrendo, esse prejuízo. Então, se dentro desse projeto de assistência social, se está incluso essas questões de assistência, de saúde. Quando a gente estiver lá com o nosso ponto, daqui a 21 dias, o senhor já pode fazer essa sugestão, né? E vai receber, vai ser anotado, e aí a gente responde. Obrigado pela pergunta. Desculpa, como é que... Bom, o senhor respondeu, Eudite? Assim. Sim. Tá. O último questionamento aqui, Pedro Cruz. Quer usar esse microfone, Pedro? Você coloca, por favor. Assim, eu quero pedir para todos e todas aqui para pedir para a técnica aí, Fábio, coloca. Não, mas é que eu resolvo com o Pedro. Eu resolvo para colocar o link do abaixo-assinado que a comunidade está fazendo pela retirada da usina, né? Eu peço aí que coloque o link aí no chat, por favor, aí, assessoria, tá bom? Pedro. Bom, eu queria fazer aqui uma pergunta. Primeiro, fazer uma reafirmação do que eu disse antes. Quando a gente fala do relacionamento, a gente sempre tem tido atitudes que procuram desqualificar as nossas intervenções. Eu, desde 2008, doutor João Matos, lidero essa ação contra a usina Chavantes, desde 2008. Gostaria que o senhor pudesse dizer quem é a pessoa que está usando politicamente essa questão, porque muitas eleições se passaram e eu não fui candidato em nenhuma delas e não sou candidato. E quando o senhor coloca que tem lideranças que está usando politicamente, eu gostaria que o senhor apontasse, porque essa me parece ser mais uma das relações desgastadas
da usina com a comunidade. Só isso. Não entendi a pergunta, né? Porque me parece que, não sei se o senhor está querendo se acusar, mas não estou falando, não falei, até porque eu até lhe elogio que no começo o senhor falou até que tem visto uma melhora, né, em relação aos ruídos da usina. Eu lhe agradeço por esse ponto positivo, mas parabéns e acho que a pergunta está respondida. Pedro, tá bom, o senhor pode voltar para o seu local. Obrigado. Eu te agradeço, mas Obrigado pela atenção. Eu quero registrar, tem ainda uma contribuição, professor Alexandre, que eu quero que a técnica já prepara, mas eu quero registrar, senhor João Matos, que o senhor fez acusações aqui de comunidade e de políticos. Eu recomendo que, quando o senhor fizer, dê nomes, para não ficar jogando suspeitas com todos os presentes e que todos causam. Eu, pessoalmente, né, quero dizer que comigo essa relação da empresa mostra que a empresa está fazendo na Câmara o que faz com a comunidade. Aqui dentro, fazendo ataques, né, e nós não podemos aceitar isso. Quero dizer claramente. Claramente. Eu procuro todo o diálogo e a melhoria para essa comunidade, porque o que o Edith falou aqui é real. Eu sou sanitarista, trabalho na saúde pública há 30 anos. O crime que vocês estão cometendo lá, de manter essas pessoas adoecidas, com problema de depressão, com relações conturbadas, com problema financeiro, porque ninguém vende casa lá. Eu queria que você comprasse uma casa lá. Eu queria que essa empresa comprasse uma casa lá. A empresa poderia subsidiar a perda dos valores dos imóveis que estão tendo. Isso seria um bom programa. Então, o senhor deve respeitar o povo goiano, respeitar essa casa, e a forma que o senhor nos tratou aqui, não foi só o Pedro, eu também me senti do mesmo jeito. Então, senhor João, essa empresa, ela extrai, né, dinheiro do povo de Goiânia, né, do povo de Goiás, e, no entanto, ainda vem aqui nos acusar de fazer pequenas coisas. Não tenha dúvida, eu vou lá visitar, meu papel, vou levar a comunidade. Aliás, já queríamos ter ido antes, foi desmarcado, né, vereador Jefferson? Mas eu quero dizer claramente, a minha paciência está esgotando com vocês. Nós temos ainda uma pessoa para falar, em seguida nós vamos encerrar os nossos trabalhos. Por favor, professor Alexandre, que morador, inclusive, da região do Samambaia. Conseguiu identificar aí, Fábio? Vamos abrir o microfone para ele, por favor. Alexandre, por favor. Estamos ouvindo. Me perdoe que eu não tinha visto seu pedido de fala. Pode passar a palavra, por favor. Vereador Mauro Rubem, boa tarde a todas e todos, né? Quero saudar essa audiência pública que traz para debate um tema muito importante para o conjunto da comunidade. Inicialmente, eu quero colocar o seguinte: vamos adotar o princípio da boa-fé. E adotando o princípio da boa-fé, né, existe aqui uma incompatibilidade posta. Nesse momento, eu escuto o ruído da usina. Em linha reta, a minha casa tem quase 3,5 km de distância da usina. Eu não estou num bairro contíguo à usina. Meu bairro, meu setor aqui, Goiânia, se separa por setor, é diferente de Pernambuco, de onde vem o João Matos, né, de Recife. Aqui a coisa se dá para o setor. Eu estou num setor relativamente distante da usina. E o ruído da usina se faz presente na minha residência, na minha casa. Esse é um depoimento que eu estou dando aqui, como muitos outros foram ouvidos, e é uma manifestação de boa-fé. Eu quero considerar que o seu João Matos também se manifestou de boa-fé. Só que aí tem um problema. Nós temos uma grande contradição. Ou ele está dizendo a verdade, e nós estamos mentindo, ou nós estamos falando a verdade e ele está mentindo. A quem interessa aqui a verdade? A comunidade, o que ela quer? Silêncio. Ela quer o direito ao repouso, o direito ao descanso. Eu quero chegar à noite no meu quarto e poder dormir com a janela aberta, né? Ventilado pelo ar fresco, que tem uma mata aqui próximo, mas não posso porque tem
o ruído da usina. Tem incomodado a 3,5 km de distância. Eu sinto muito, né, a situação dos nossos colegas, né, dos cidadãos e das cidadãs que moram ao lado da usina, que moram atrás da usina, né, que moram no setor Xangri-Lá, no Itatiaia. É muito grave isso. É muito grave. Então, partindo da boa-fé, se nós demonstrarmos que existe uma desvalorização dos imóveis, se nós demonstrarmos que existe ruído, né, superior, né, ao aceitável à noite, de madrugada, finais de semana, o senhor João Matos vai reconhecer este problema e vai sugerir a saída da usina? Eu acho que é isso que está colocado. Vejam, a usina se organiza de forma modular. Se vocês pegarem as imagens aéreas, né, são uma sequência de motores colocados um ao lado do outro. Se não é a proximidade da estação, da Enel, pelo menos foi o que o senhor João Matos disse, partindo dessa, né, informação de boa-fé. Se não é essa proximidade que garante o interesse ali, por que não se deslocar para uma área própria para isso? Uma área industrial, não uma área residencial. Enfim, quero aqui manifestar o meu descontentamento com a instalação dessa usina, com o ruído que ele faz, em particular, em especial, melhor dizendo, esse ruído durante a noite, na hora de descanso da população, na hora de reposição das energias do nosso povo para trabalhar o dia seguinte. A usina tem incomodado muito o povo dessa região norte aqui. Então fica aqui o meu protesto. Eu sou professor Alexandre Aguiar dos Santos, sou professor da Universidade Federal de Goiás, né, e residente da região. Obrigado. Seu Alexandre, obrigado pela contribuição. Alexandre, que é morador ali das Chácaras Recreio Samambaia, que é professor também, obrigado pela sua contribuição. Promotor Juliano, doutor Juliano de Barros, quer dar suas considerações finais aí. Obrigado, vereador. Estão todos me ouvindo, né? Gostaria só de simplesmente rebater alguns pontos aqui que foram colocados aí. De fato, algumas medições que foram feitas recentemente, elas constataram a emissão de ruídos não de 50 decibéis, mas mais de 50 decibéis. E lembrando que a legislação, ela estabelece que para o período noturno, o máximo é de 50 decibéis. Então, não é verdade, senhor João, que as vistorias que a AMA tem feito não constataram poluição. Elas estão constatando poluição e essas autos de infração estão sendo levados para a DEMA, que é a Delegacia do Meio Ambiente, e em breve a empresa vai ser indiciada mais uma vez, como foi o fato do derramamento lá no passado. Também não é verdade que não tenha outra subestação em Goiânia. Existem sim outras subestações em Goiânia. Nós sabemos disso, isso é fato público notório. Que essas demonstrações, essas argumentações utilizadas, infelizmente, né, como o próprio vereador Mauro Rubem colocou, já reforçam essa falta de educação, primeiramente, e segundo, a falta de respeito com a população em volta. Nós estamos tratando de vidas humanas que estão ali sendo expostas. Trabalhadores e trabalhadoras brasileiras que suaram para poder conseguir sua casa própria, alguns ainda estão pagando por ela, mas não têm o sossego dentro de casa. Eu acho que é hora já, sim, de se tentar essa mudança de local dessa usina, que não vai ter condições técnicas para poder estar ali presente naquela região, e com isso nós tentarmos uma solução para o problema. O diálogo tem, eu acho que o diálogo é possível sim, desde que seja para a solução definitiva do problema, que é a alteração da locação dessa empresa. Não podemos mais permitir que continuem problemas dia após dia, sem uma solução, sem uma medida adequada para o problema. Eu, mais uma vez, me coloco à disposição da população, né? O Ministério Público se põe à disposição da população para tentarmos juntos aí a reparação dos danos que vocês estão sofrendo. Não só danos materiais, mas danos de saúde, danos psicológicos e assim por diante. Precisamos fazer esse levantamento
para que nós, mais uma vez, ajuizemos ações e busquemos essa reparação por meio de uma indenização, porque eu acredito que, se o objetivo dessa empresa é o ganho financeiro, nós temos que tirar esse ganho financeiro por meio da reparação desse dano ambiental e social que está sendo causado. Gostaria de parabenizar a todos até aqui pela condução dos trabalhos e dizer que é importante que cada vez mais haja eventos como esse para dar voz a essa população e pedir, caso esse vídeo dessa audiência pública, assim que ele seja publicado, me encaminhe que ele servirá de prova, inclusive, para novos pedidos judiciais de interdição da empresa. Ok? Muito obrigado a todos. Doutor Juliano, total meu apoio, meu entendimento também é esse. Foi solicitado aqui é uma audiência pública, nós não vamos tolir o direito de ninguém falar, né? Claro que quem fala também tem que ouvir depois, mas o advogado da empresa, se me perdoe que eu não guardei o nome do senhor. Rodrigo. O senhor Rodrigo pediu para fazer um complemento, que acho que é importante para a comunidade e para todos nós. Vamos garantir a palavra para o senhor Rodrigo, por favor, senhor Rodrigo. Oi. Boa tarde a todos. Meu nome é Rodrigo Costa, sou advogado da usina Chavantes. Cumprimento o vereador Mauro Rubem e os demais parlamentares e populares, autoridades aqui presentes, em especial o doutor Juliano, promotor de justiça, altamente competente aqui promotor de justiça da 15ª Promotoria especializada em meio ambiente. Eu pedi para o pessoal aqui do suporte só projetar uma imagem, porque eu penso que num caso desse, com todo esse histórico, né, essa insatisfação, mas é importante dizer que por algum período a usina ficou paralisada, porque não foi demandada pela ONS. Uma outra questão de quem chegou primeiro, né, as imagens, às vezes uma mesma imagem, uma pessoa tem interpretação, outra pessoa outra interpretação, mas o fato é que houve, sim, um adensamento nos últimos anos, mesmo que já também seja verdade que existiam pessoas ali, mas o adensamento se aguçou nesses últimos anos. E eu acho importante pensarmos que Goiânia, eu acho que enquanto capital, enquanto cidade, com tantos acertos que nós temos, também tivemos muitos erros, né? Eu imagino que Goiânia, a gente analisando história, né, sem fazer juízo de valor, faltou muito para a nossa cidade, eu sou goianiense, tenho orgulho de ter nascido aqui, faltou muito para nós um zonamento industrial adequado, né, ao longo dessas décadas, né? Você tem muitos casos aqui mesmo, a Arisco, Cargill, né, Unilever, que foram abraçadas pela cidade, né, eram distantes e foram abraçadas. Então, conhecemos muitos exemplos, né, de atividades industriais que, infelizmente, não estavam ali devidamente instaladas num local, com zoneamento, com afastamento, com cinturão verde, para evitar que se chegasse ao zoneamento industrial, não é? Mas, enfim, eu penso que a grande solução para esse caso é focarmos mais no resultado, na solução definitiva, não é? A empresa tem se mostrado aberta e aportando investimentos consideráveis na solução recente do caso, desde que, novamente, somente alguns meses atrás, foi demandada pela ONS, pelo Operador Nacional do Sistema. Então, investimentos com essa questão dos containers, com troca de alguns motores, e agora isso é feito em camadas, né? E você vai testando. É fato que as medições estão sendo reduzidas, né? O órgão, a medição conjunta comprovou isso, apesar da questão de que a medição diurna não comprovou que a medição noturna, os valores para o noturno estão dentro ou não, mas não foi feito noturno, enfim. Mas sem entrar nessas polêmicas, eu penso que essa imagem que eu pedi para o colega projetar é a imagem dos abafadores, tem mais umas 2 ou 3 imagens. Esses abafadores foram projetados a pedido da usina, isso agora, coisa de 2 meses atrás. Logo depois, os containers falaram assim, podemos melhorar. E a solução, a usina contratou, a usina Chavantes, contratou uma assessoria técnica de uma pessoa lá de Florianópolis, Santa Catarina, pós-doutor em questão de ruídos, para poder ajudar tecnicamente nas soluções do caso, não é? Primeiro, ele falou, primeiro, barreira física e troca de motores, de alguns motores.
olha, funcionou, mas podemos melhorar e atacar a fonte. A fonte qual é? O escapamento de cada um desses grupos geradores, né? Onde sai ali o maior ruído. Então, esse especialista, engenheiro em questão de poluição sonora, falou, olha, eu vou projetar um protótipo para o gerador de vocês. Né? Então, por fora parece só metal, mais uma foto, por gentileza, mas por dentro ele tem toda uma questão de conforto sonoro, para abafar, para melhorar a questão dos ruídos, né? Sair menos decibéis, eles serem emitidos menos decibéis destes motores. Então, isso já foi contratado pela empresa, o protótipo foi aprovado, testado, funcionou, e agora vamos escalar isso. Né? A empresa já contratou, como o Dr. João disse, 50 abafadores destes, estão em produção em São Paulo, numa indústria, e vai chegando aos poucos, vão chegando e vão sendo instalados, sempre focando nos pontos de maior incômodo, né? De maior ponto de reclamação, e nós imaginamos que, no prazo de 1 mês e meio, 2 meses, a gente consiga um resultado satisfatório quando esses 50 estiverem efetivamente instalados, sabe? Isso segundo o próprio, eu sou advogado, eu não sou engenheiro de som, mas segundo o profissional especializado, olha, com a instalação de 50, a gente consegue diminuir mais 5 decibéis. E se não for bastante, a gente instala mais 50. Então, estamos fazendo em camadas os investimentos que são de alta monta, cada abafador desse chega a quase R$50 mil, então uma empresa contratou 50, e isso vai sendo feito para que, num curto espaço de tempo, a população tenha um conforto acústico realmente perceptível. Muito obrigado. Mais uma vez, eu quero agradecer a presença de todos os populares que estão aqui. Parabéns pela iniciativa de vocês. Vocês merecem todo o respeito e dignidade. E esperamos que a empresa resolva esse problema, que é isso que a comunidade precisa, que de forma mais rápida e célere esse problema seja resolvido, para a comunidade ter o mínimo de dignidade e para não acontecer o que acontece sempre, como aconteceu com a mãe da Miley, a questão de saúde. E quero parabenizar também, né? Eu já estou há algum tempo nessa luta, mas é a primeira vez que eu vejo a empresa também presente e buscando essa solução. Mas queremos que seja isso em prática, não só no discurso. Então, vamos buscar e lutar para que isso aconteça. Vereador Mauro Rubem, fazer suas considerações aí. É só complementar, agradecer a todos e todas, dizer que uma audiência pública, a opinião tem que ser transparente, a gente tem que colocar na hora que devida, né? Nós vamos encaminhar a visita, que já estava prevista, inclusive, antes dessa audiência pública, mas agora, inclusive, com algumas coisas já providenciadas da empresa, combinamos com todos e todas. Agradeço ao Pedro Cruz, a professora Lisbeth, a Marli, a Célia, os representantes da empresa, o próprio diretor que aqui está, e cada um e cada uma, e os nossos acompanhadores aqui, que tiveram muita gente acompanhando o chat, né? Vereador Jefferson Abel, muito obrigado, então, né? Podemos concluir, então, a nossa audiência. Muito obrigado. Vamos encerrar essa presente sessão.